E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Muita gente perguntou após a visita do Alberto Fernandes aqui sobre essa questão de uma moeda em comum entre Brasil, Argentina, talvez até outros países. Eu ressalto que essa ideia já tinha aparecido antes. O Paulo Guedes chegou a comentar sobre isso. E na hora eu pensei, será que ele está usando drogas agora? Que eu acho que é uma ideia horrível, horripilante. Né? Até porque você pensa, né? Poxa, o Brasil, inflação em 7%. A Argentina está em 83%, deve bater 100% até o final do ano, segundo expectativas. Como é que você vai ter um Banco Central em comum coordenando uma taxa de juros para isso, por exemplo? Mas eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa ideia? Fala aí que eu vou tomar Pontos positivos e negativos. Aqui, ó. Vamos supor que você, né, vocês dois, casal, sustentam outras pessoas, outros casais da sua família, né? De maneira total. Poxa, vocês compartilham o mesmo orçamento. Vocês ganham os recursos, a maior parte dos recursos, mas o orçamento, as receitas, elas são compartilhadas. As despesas todo mundo pega ali da mesma conta corrente, né? O que acontece? Poxa, às vezes você tem um irmão que tá lá gastando mó grana, né? Poxa, seus irmãos estão gastando dinheiro pra caramba e tal. O que você faz? Você fala, nossa, não vai dar orçamento, eu vou ter que segurar. Você passa a fazer um ajuste fiscal porque outras pessoas que estão ali inseridas no mesmo orçamento, elas começam a fazer uma série de besteiras. Então, para mim, do ponto de vista, vamos ver com que a gente vai compartilhar esse orçamento, essa moeda, a gente olha para os lados. Não é com a Suíça, né, cara? Não, não é com a Suíça. A gente olha para o lado e quem que a gente vai compartilhar esse orçamento aí? Poxa, são com países que têm um histórico fiscal recente, muito ruim. Por que eu vou ser a âncora fiscal de países que gastam de maneira muito pior do que eu? Não faz sentido algum para o Brasil. Faz sentido para a Argentina, lógico. Se eu fosse argentino, eu ia comemorar a visita do meu presidente aqui querendo propor uma moeda única, porque quem sabe a nossa moeda não passa a ter uma estabilidade maior do que o peso argentino hoje. Se eu fosse venezuelano, comemoraria também. Chile, Colômbia, hoje, na situação que eles estão caminhando, também falaria, nossa, olha, que legal ter uma moeda, né? Agora vai lá e pergunta para o alemão o que ele acha do euro na Europa. A Alemanha é a âncora fiscal da Europa, né? Poxa, toda a credibilidade fiscal da Europa vem, de fato, na grande parte, da Alemanha. E poxa, o alemão ele não gosta tanto disso. Por quê? Porque vai lá a Grécia, gasta, faz um monte de barbeiragem fiscal. Por que a Grécia consegue se financiar a taxa mais baixa do que deveria se estivesse fora da zona do euro? Por quê? Porque tem lá a família, né? Tem lá o pai que tem que fazer o primo alemão que tem que fazer o ajuste fiscal. Por que Portugal tá lá e gasta mais do que arrecada? Porque tem o primo alemão lá que, poxa, passa uma credibilidade fiscal, né? Por que o espanhol começa a fazer isso também? Porque tá lá, mas tem uma hora que o primo alemão ele vai se revoltar, né? Essa hora pode chegar se os primos ali não se ajustarem conforme a realidade de todo mundo, né? Então eu acho ruim, porque a gente não está falando em compartilhar uma moeda com outros países que têm condições econômicas né, semelhantes às nossas, né? E, então eu acho extremamente ruim, acho que não daria certo. Cara, peguei fôlego aqui enquanto isso, sobre esse lance de moeda comum, para as pessoas imaginarem, e o Paulo Guedes já falou isso lá atrás, ventilou essa cagada, né? As pessoas estão achando que a América Latina é a Europa e o Brasil é a Alemanha. Não vai funcionar. Para quem não entende, explicando melhor, é como se eu pegasse 4 a 5 amigos meus que estão negativos no banco, e falasse, galera, vamos todo mundo abrir aqui uma conta conjunta. É meio isso que vai fazer. Então, o Brasil vai abrir uma conta conjunta com os outros países que estão com o limite estourado. Vai ser ruim para quem? É você querendo abrir conta conjunta com o teu primo que deve o AJ. Exatamente isso. Então Ótima vai ser ideia. ruim para quem? E com um detalhe, o Brasil ele é muito maior do que esses países. Então, para esses países vai ficar muito bom gastar um pouquinho mais. Mas isso aí vai estourar muito próximo, é muito pequeno, perto do que o Brasil tem de dinheiro. Então, criar uma moeda única com esses países, no início, pode, inclusive, fazer com que o crescimento desses países seja muito expressivo. Seja tipo um boom nesses países de crescimento, uma estabilidade de um ano e meio, e aí depois explode a bomba no colo
do Brasil, tá? Mas eu acho que podem tentar fazer isso, sim. Não agora no iniciozinho. Precisa arrumar uma coisinha aqui, outra ali, pack disso, aquilo. Né, Melhor. Eu tava o perguntando Congresso. pro Dia. Bruno se era fácil fazer isso passar. Eu acho que não, né? Não. Eu espero que não. Não só passar, É como é difícil. ultra complexo implementar. Se você pega na Europa, demorou bastante tempo para que eles realmente colocassem a moeda em comum. E até bom. hoje você tem problemas com isso, porque lá você tem alguns países com uma inflação mais elevada do que outras, é só um banco central, ele tem que manter a taxa de juros para toda Perfeito. aquela região. E aí, se ele quer elevar juros para conter a inflação na Europa, que está alta, né? Batendo na casa aí dos 9%, 10%, na hora que ele eleva juros, pesa mais sobre países que têm um endividamento maior, como você citou o caso da Grécia, da E, Bruno, Itália. a Alemanha tem uma austeridade que o Brasil não tem. É verdade. Então, você tem no controle um país que é duríssimo. Inclusive, os outros países do euro reclamam da Alemanha, né? Porra, que merda essa Alemanha aí, não deixa nem a gente gastar mais do que arrecada, não sei o que droga. Agora, imagina o Brasil com um governo irresponsável no comando de uma impressora gigante de dinheiro. Cara, qual a chance de dar certo, né? Não há chance de dar certo. Eu não há acho chance. que o benefício é que você facilita as trocas comerciais, né? Você vai ter uma série de incentivos, né, ao comércio entre esses países, o que pode favorecer no curto prazo. Por exemplo, quando eu estava estudando em Portugal, o BNP ele estava transferiu muito rápido toda a parte de back-office internacional do banco para Portugal. Poxa, a mesma moeda. BNP Paribas, né? O É, o banco. BNP Paribas. Francês, né? né? Francês, banco francês. Então eu tava transferindo, né? Então, poxa, isso estimulou, dá uma. Você estimula a atividade econômica ali da região. Tem que tomar cuidado, né? Porque se o Brasil faz isso, é capaz de que empresas brasileiras, né? Opa, então, poxa, vou abrir uma sede ali, ou vou jogar para lá, para um país que o custo da mão de obra é muito mais barato, né? Então pode ser que você estimule a atividade econômica nesses outros países, que teriam um custo de obra muito mais barato, e você acaba, inclusive, né, no curto prazo, prejudicando um pouquinho o Brasil. Mas eu tô pensando aqui, né, no Não. que poderia ser bom, tá? Eu tava pensando nisso também, fazendo o papel do advogado do diabo, né? Pegando essa ideia que eu não considero boa, mas falando, sabe, como é que a pessoa pode defender essa ideia? Você pode ter pontos positivos no seguinte quesito. Primeiro por que o dólar ele é tão poderoso no mundo? Porque há muita demanda por dólares. O mundo todo faz comércio internacional utilizando o dólar. O nosso Banco Central tem reservas bilionárias em dólares. Os outros bancos centrais, a mesma coisa. E o real ele é uma moeda muito mais exótica, muito mais volátil, né, fraca, porque ele tem muito menos demanda. Quem demanda isso é Brasil e alguns países que têm moedas ainda piores do que a nossa. Se você cria uma moeda em comum realmente para toda essa região, você vai ter mais demanda por essa moeda no final das contas. Só que, pensando em demanda, tem que pensar em oferta também. Qual seria a oferta dessa moeda? E é esse o ponto. Porque a gente não está unindo uma série de economias que tem responsabilidade fiscal, que gasta menos do que arrecada. Muito pelo contrário. Só que tem um argumento também interessante, porque para a Argentina é muito fácil gastar mais do que ela arrecada, e até para o Brasil, porque nós somos donos da máquina de criar as respectivas moedas. A gente arrecada 2 trilhões de pesos, mas vamos gastar 3, cria 1 trilhão de pesos a mais. No momento que o Banco Central sai da Argentina, eles vão ser obrigados de alguma forma a ter algum tipo de responsabilidade fiscal. Mesma coisa com o Brasil. Só que tem que, sabe, a gente está exigindo responsabilidade de pessoas que não têm, né? Tem que ver como é que seria isso. Eu acho que talvez o Banco Central, ao invés de segurar, falar, toma dinheiro para todo mundo. E aí você pode ter até uma hiperinflação no final das contas, como é o que acontece hoje na Argentina. Eu não tenho dúvida de que eles seriam beneficiados se você removesse toda essa incerteza do câmbio que tem lá, para ter um pouco mais de certeza com uma moeda melhor. Porque pensa, aqui nos comentários eu vi vários, né, inclusive assim, na incerteza que você tem hoje. E aqui já tem gente falando, não vou mais investir no Brasil, quero tirar o dinheiro do Brasil, eu ia abrir um negócio, não vou, ia construir uma casa, não vou. Isso só por conta da parte política. Na Argentina você soma a parte política, a parte monetária. Você não sabe nem o valor da moeda daqui a um ano, o quanto ela vai ser capaz de comprar. Quem vai querer abrir um negócio naquele país? Você pensa muito antes de abrir. Se você tem um negócio lá, talvez você pense em fechar para abrir em outro canto. E aí se você tem negócios fechando, você tem menos produção. E aí se tem menos produção, os bens e também os serviços ficam mais escassos, sendo que tem muito mais moeda circulando por lá, os preços explodem no final. Então, remover essa incerteza do ponto de vista monetário seria positivo para eles, mas acho que criaria muito mais incerteza para a gente no final das contas. Perfeito. Eu acho que é um negócio que vai ficar esse papo no ar,
Mas se for sair do papel isso, não vai ser agora. Provavelmente nem seria nesse governo, porque é muito complexo. Eu não acredito nisso. Yeah.